Daqui a pouco, aqui em conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET, nós vamos conversar com Marcelo Lourenço de Oliveira, que é presidente da AL Previdência. Você que é servidor do Estado ou é ex-servidor, é aposentado, aguarde só um pouquinho. Depois do intervalo, a gente conversa exatamente com Marcelo Lourenço de Oliveira, que dá muitas informações do seu interesse. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Bem, depois de algumas mudanças, de alguns protestos, algumas reclamações por parte de alguns setores, foi feita uma modificação na estrutura da AL Previdência, um instituto que cuida da aposentadoria, em outras palavras, que cuida da aposentadoria dos servidores públicos estaduais aqui em Alagoas. Para falar a respeito dessas mudanças, de outras coisas em relação à AL Previdência, está aqui conosco justamente o presidente Marcelo Lourenço de Oliveira. Marcelo, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. Enfim, o que é que mudou substancialmente com essas alterações que foram feitas depois de tanta polêmica? Obrigado, Flávio, pela oportunidade de estar aqui no programa Conjuntura. Basicamente, o que muda é a estrutura do AL Previdência. Ele muda a personalidade jurídica, ele sai de um serviço social autônomo e hoje ele passa a ser uma autarquia especial vinculada à CEPLAG. A adesão dos poderes, que antes era facultativa, ela hoje é compulsória, é obrigatória. E a participação dos poderes nos conselhos fiscal, deliberativo e comitê de investimentos do Alagoas Previdência. Essas foram, então, as mudanças principais? Essas são as mudanças principais. E como é que você avaliou, Marcelo, toda aquela polêmica que se criou em torno dessas mudanças? A polêmica que foi criada era justamente em relação aos recursos no Fundo de Previdência. O governo Renan Filho teve a preocupação de, como esse recurso não estava ainda integralizado dentro do Fundo de Previdência, de preservar o Fundo de Previdência com cálculo atuarial. Então, foi realizado o cálculo atuarial de todos os poderes e, com isso, a gente preserva o patrimônio do Fundo de Previdência. E, neste momento, nós já temos as contribuições por parte dos poderes ao Fundo de Previdência, que são os servidores que foram admitidos no poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas, vertidas ao Alagoas Previdência desde a edição da lei. Então, hoje a gente já tem uma regularidade para 3.909 servidores públicos. E aquela questão também que dizia que o governo do Estado queria ficar com o recurso desse fundo, queria prejudicar, em outras palavras, o AL Previdência? Não, na verdade, o Fundo de Previdência foi mantido pelo cálculo atuarial. O excedente era porque você tinha um decreto de 2010, onde as contribuições patronais, o Estado ficaria isento até 2015 e a partir de 2016 verteria em 1% de contribuição ao Fundo de Previdência no escalonamento de cada 1% até chegar a 2026 com 11%. O que foi feito? Tirou-se esse valor excedente e, a partir de 2016, a partir de janeiro, o Estado e todos os poderes começam a aportar 11% de contribuição patronal ao Fundo de Previdência, porque a parte do segurado já vem sendo feita pelos poderes. E que implicações tem essa transformação em autarquia?
tem segurança para o servidor, a empenhorabilidade dos bens. Isso é muito importante, porque, sob a égide do Serviço Social Autônomo, ficávamos no risco de ter um bloqueio por parte do Judiciário desses recursos. Então, com a autarquia, a gente não corre mais esse risco. Essa é a principal segurança. Essa é a grande segurança. A participação também das associações e sindicatos nos segmentos de ativos, inativos e pensionistas, também no Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. E quais são os critérios para que se escolham esses representantes? Em relação aos poderes, os chefes de poderes encaminham os nomes ao chefe do Poder Executivo e esse é dito decreto de nomeação para o cargo de conselheiro de um desses conselhos, ou deliberativo ou fiscal, e agora no caso do Comitê de Investimentos. No caso das associações e sindicatos, elas vão indicar esses nomes ao chefe do Poder Executivo e este vai escolher em cada segmento os representantes de ativo, inativo e pensionista. Houve alguma mudança em relação à contribuição dos servidores? Não, a contribuição permanece a mesma, 11% no fundo financeiro, 11% no fundo militar e no fundo de previdência. Como o fundo financeiro é deficitário, aí a gente tem uma situação em que a patronal do fundo financeiro é de 22%. Mas como há equilíbrio atuarial no fundo de previdência, este é de 11%. Você falou agora há pouco de que, a partir de agora, as contribuições, a adesão do Poder Judiciário, do Poder Executivo e também do Tribunal de Contas, elas passam a ser obrigatórias. Certo? E o passado, como é que fica em relação a essas instituições? Flávio, a gente vivia no estado de Alagoas uma situação que, do ponto de vista financeiro e contábil, estava resolvida, para a situação de previdência ela não estava. Por quê? Nós tínhamos no Poder Judiciário, no Ministério Público, Tribunal de Contas, Assembleia, órgãos, unidades de previdência nesses poderes, quando a Constituição diz que deve ser uma unidade gestora única de previdência para o Estado. Então, essas contribuições que eram do servidor ficavam no poder e eles lá pagavam as suas aposentadorias. O que muda no Alagoas Previdência? Essas contribuições serão vertidas para o Alagoas Previdência a título de contribuição do segurado, contribuição patronal, e como são deficitários todos esses planos de previdência dos poderes, do Executivo também, então ele faz a insuficiência financeira para complementar o pagamento dessas aposentadorias e pensões. E o cidadão, o pensionista principalmente, como é que ele pode se inteirar, ele pode tomar conhecimento do que tem se passando em relação a ele dentro do AL Previdência? As informações gerenciais do Alagoas Previdência, AL Previdência, Alagoas Previdência, encontram-se no site do AL Previdência, alprevidência.al.gov.br. Então, lá nós temos as reuniões do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e todos os relatórios gerenciais mês a mês. E nosso atendimento, que fica situado no edifício Terra Brasília, também está disponível para acesso a esses pensionistas, como também todas as diretorias e coordenações, para qualquer dúvida que um pensionista ou aposentado venha a querer tirar. O AL Previdência, pelo que se sabe, ele atende ao pessoal que se aposentou de janeiro de 2007 para cá. É isso? O AL Previdência, Alagoas Previdência, vamos falar assim porque estamos ainda na transição. Nós temos hoje 30 mil aposentados e pensionistas, isso independente da entrada de admissão no serviço público. Nós temos 22 mil aposentados e 8 mil pensionistas. O Alagoas Previdência segue o mesmo modelo do AL Previdência. Nós temos 3 fundos, temos a segregação de massas e foram criados 3 fundos. Temos o fundo financeiro, que são os servidores admitidos até 31 de dezembro de 2006. O fundo de previdência, a partir de 31 de dezembro de 2006. Esse é um fundo capitalizado. Esse a gente não vê riscos e hoje está capitalizado e garante as aposentadorias e pensões de toda essa massa que está lá. São 3.484 servidores do Executivo e, somando aos outros poderes, chega a 3.909. O fundo financeiro, esse é deficitário pelo modelo do passado,
Para se ter uma ideia, o Tesouro precisa aportar algo em torno de R$70 milhões por mês, porque as contribuições de segurado e patronal são insuficientes para pagar os benefícios de aposentadoria e de pensão. O Fundo dos Militares, pela especificidade da atividade do militar, ele segue o modelo do fundo financeiro e aí a garantia do Tesouro em relação a isso. Existe risco em relação ao pagamento da aposentadoria desse pessoal mais antigo? O risco é inerente do modelo previdenciário, não um modelo de Alagoas. Isso é um modelo nacional em que a gente vê as previdências de todo o país com problemas sérios de caixa. O que se vê todos os anos é um comprometimento maior do orçamento do Estado para garantir essas aposentadorias e pensões. E à medida em que, ano a ano, você tem pessoas, servidores migrando da atividade para a inatividade, essa situação piora. Porque a Constituição determina que as contribuições previdenciárias, elas passam a exceder a parcela que excede o teto do regime geral. No caso daquelas pessoas que têm doenças elencadas em lei, tipo câncer, cardiopatia grave, é o dobro do teto. Então, para se ter uma ideia, desses 30 mil aposentados que eu falei, aposentados e pensionistas dentro do OL Previdência, somente 3 mil contribuem com Previdência. O restante, todo mundo está imune por conta ou da Constituição ou por conta da lei que deixa imune em relação a a doença, e você só contribui a partir do dobro do teto do regime geral. Bom, voltando a esse pessoal mais antigo, o aposentado mais antigo, o pensionista mais antigo, não existe nenhuma previsão de que, pelo menos a médio prazo, a situação deles seja, digamos assim, mais estável, mais segura? O que se está procurando dentro do governo Renan Filho, esse é um trabalho conjunto com o secretário da Fazenda, o secretário de Planejamento e Gestão, é procurar fontes de receita que venham a migrar para a Previdência do Estado. É esse que está se buscando através desse aumento de receita. Quais seriam, Marcelo, essas fontes? Antecipação de royalties é uma situação que está sendo definida. Alguns bens imóveis que o Estado ainda tem de ser repassado para a OL Previdência, isso tem uma receita de aluguel, ou até a venda desses imóveis mesmos. Então, é nesse sentido, Flávio, e paralelo a isso, um trabalho de recuperação com cruzamento de óbito todos os meses que nós fazemos. Atrelado a isso, que a gente já viu que essa é uma situação que precisa ser melhorada, porque, infelizmente, existem famílias que não estão registrando o óbito de seus familiares, dos beneficiários. Então, a gente já está trabalhando agora em outra base, junto ao Ministério da Saúde, que aí é o DataSUS, que tem as informações das pessoas que falecem nos hospitais. Ok, vamos ao intervalo. A gente volta daqui a pouco a conversar com Marcelo Lourenço Oliveira, que é o presidente do Alagoas Previdência. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral, uma lagoa que traz sustento para sua gente. Tapioca quentinha, de 1000 sabores. Aliás, sabores aqui não faltam. É sururu, quebra-queixo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Gente de Cruz das Almas, Bebedouro, Fernão Velho, gente de todos os bairros, gente de Maceió. A cidade completa 200 anos, cheia de histórias para contar. E tudo que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos ainda mais dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Neste Natal, o Maceió Shopping vai dar um presente que até Papai Noel queria. A cada R$150 em compras, você concorre a um Super Off-Road. São 2 Jeeps e 2 chances de ganhar. Natal Off-Road Maceió Shopping. Perto de tudo, perto de você. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para
gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Estamos de volta à conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nosso entrevistado, Marcelo Lourenço de Oliveira, presidente do Alagoas Previdência. Marcelo, você falava no final do bloco passado a respeito de uma dificuldade grande para o Alagoas Previdência, que é que muitas vezes as pessoas não informam do óbito do servidor e a família fica recebendo, inclusive o pensionista às vezes está recebendo, falece também, e a família não informa e alguém continua recebendo por esse servidor, né, ou por esse pensionista. Quais são as fraudes mais comuns em relação a isso? O que é que leva a essa situação? Nós temos uma situação, Flávio, nosso estado é muito pobre e termina às vezes por essa pessoa, esse beneficiário, ser segurar toda uma família. Então, é uma situação também social. Então, a gente vê como isso. Agora, temos que preservar o fundo de previdência. Então, são pessoas que permanecem recebendo sem terem direito. Não existe herança previdenciária. Então, a isso o Alagoas Previdência está atento, com cruzamento de óbitos, até inclusive agora com convênio junto à CGU. Então, vamos intensificar essas ações. Inclusive, até o ano passado, teve uma operação Zumbi, onde foram presas 4 pessoas que estavam fraudando a Previdência. Então, todas essas pessoas, para se ter uma ideia, esse ano nós afastamos 253 pessoas da Folha que eram beneficiados e a família não comunicou o óbito. Isso aí foi através do cruzamento com o CISOB. Para isso, o Alagoas Previdência está organizando um grande recadastramento a partir do ano que vem. E esse recadastramento ele vai seguir os moldes do INSS, que seria como prova de vida. Então, a gente vai fazer um grande recadastramento para melhorar a base de dados do Alagoas Previdência em relação a esses beneficiários. A partir daí, vamos fazer com que, a partir de publicação de decreto do governador, que seja no mês de aniversário, esse beneficiário vá até o Alagoas Previdência e se apresente para provar que está vivo. Então, isso já diminui muito essa possibilidade de esvaziar recursos da Previdência. Por esse trabalho que vocês têm feito de averiguação, de investigação, além dessa fraude que se constitui através da falta de informação do óbito do beneficiário, existem outras formas de fraude que vocês detectaram? Sim. Recentemente, acho que tem 2 meses, identificamos o caso de um genro que casou com a sogra. E ele nós temos um serviço social que vai fazer essa investigação social, e ele, nessa abordagem, confessou esse crime. Temos casos de pessoas que casam e com 1 mês, 2 meses vêm a óbito. Então, tudo isso são mecanismos criados pelas famílias como forma de continuar recebendo esses benefícios. Então, esse trabalho do recadastramento, a lei nova, a lei do Alagoas Previdência, segue os moldes da lei federal em relação às pensões. Então, hoje a gente já tem uma preocupação em relação às pensões e hoje, no Alagoas Previdência, a gente não vai ter mais a pensão vitalícia. A pensão vitalícia vai se dar para aqueles pensionistas com mais de 44 anos. Abaixo dessa idade vai ter determinados períodos que chega até a 15 anos.
tá? Há uma gradação, então não se recebe mais a pensão até o resto da vida. Esse aí é uma orientação do Ministério da Previdência, os estados já estão trabalhando nesse sentido. Isso é uma modificação que prevalece para quem já está na situação ou para quem vai entrar de futuro? Só nos próximos óbitos. Nos óbitos acontecidos a partir da edição da Lei 7.751, de 9 de novembro de 2015. Então, só para os novos óbitos. Vocês têm conseguido reaver esses recursos que foram desviados através dessa forma escusa, dessa forma ilegal? Esse ano, nesse trabalho do cruzamento de óbitos, que depois culmina no processo administrativo dentro do Alagoas Previdência, nós já recuperamos R$1 milhão. Tá? E temos um trabalho junto à Caixa de recuperação de mais 3 milhões e 900, que a gente precisa demonstrar à Caixa Econômica Federal, que é onde a gente paga os nossos benefícios, que essas pessoas morreram e algumas têm ainda algum saldo em conta e nós reavemos esses valores. E que providência tem sido tomada em relação aos fraudadores? Depois de aberto esse processo administrativo, ele é encaminhado à DECOTAP, a Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária, que faz um trabalho de investigação e depois isso é encaminhado ao Ministério Público Estadual em caso de não conhecimento de acordo com relação a esses familiares. Bom, uma novidade que está vindo aí para o servidor aqui de Alagoas, servidor público de Alagoas, é a Previdência Complementar. O que é que você poderia nos informar a respeito? A Previdência Complementar, já existe um projeto de lei, está circulando já no âmbito do Executivo, ele deve, acho que no início do próximo ano, já estar na Assembleia Legislativa. E nós que trabalhamos e discutimos Previdência no país, vemos como uma alternativa viável e possível que garanta as aposentadorias dos servidores. Você vai ter até o teto do regime geral, contribuindo para o Alagoas Previdência. O que excede o teto do regime geral, você vai contribuir no Alagoas Previcom, Alagoas Previdência Complementar. Esse aporte acima do teto do regime geral seria de 8,5%, a parte do patrocinado, e o patrocinador, o Estado, entra também com 8,5%. Qual é a tranquilidade do servidor em relação a isso? Ele funciona nos moldes de um fundo de pensão. Bem, como fundo de pensão, você tem a contribuição definida, onde você soma várias reservas ao longo de um tempo, e quando você se aposentar, você vai ter direito a essa reserva. Só que o que acontece, Flávio? Pode acontecer de que você seja aposentado por invalidez ou venha a falecer. E aí, se tiver pouco tempo de contribuição, consequentemente, vai ter também pouco recurso poupado. O que é que Alagoas está fazendo diferente dos outros estados que implementaram a Previdência Complementar? O 7,5%, ele vai para o Fundo de Previdência Complementar e 0,5% para um seguro de risco e um outro 0,5% de seguro de longevidade. Então, o que quer dizer com isso? Que aí, nos moldes, vai garantir as aposentadorias no último valor do benefício, ou no caso na média, porque essas pessoas já não têm mais direito à paridade e integralidade, mas a média das maiores contribuições. Então, com isso, você vai se aposentar sem ter aquele risco de só ter aquele recurso lá na conta, porque hoje a expectativa de vida a cada ano aumenta mais. Não havia um risco muito grande de, no modelo de contribuição definida, você ter aquele recurso em pouco tempo minguado. Então, com isso, você tem uma garantia que esses recursos irão até a óbito daquele servidor. A partir de agora, então, não existe mais aposentadoria integral? Desde a emenda 41, não existe mais a paridade e a integralidade. Para os servidores que entraram no serviço público, a partir de fevereiro de 2004, não existe mais essa situação. Tomando por base uma pessoa que tem hoje um salário de R$12 mil e vai se aposentar, está em condição de se aposentar, qual seria a aposentadoria dele? Quanto ele receberia, por exemplo, não tendo essa complementar? Quanto ele ficaria? É difícil a gente chegar agora a um valor, porque aí seria a média das contribuições dele ao longo de 80 meses, aí vem de 94 e faz é aplicado um reajuste, mas digamos que talvez ficasse algo em torno de R$11 mil, certo? 12 não fica? 12 não fica.
partir de quando vocês acham que já deva estar prevalecendo essa previdência complementar aqui em Alagoas? Flávio, a previdência complementar, que aí há incerteza em relação ao futuro, muitos servidores acham que a partir da publicação da lei ela passa a funcionar. Não é assim. Tem todo um trabalho, tem que ter uma autorização de um órgão de previdência complementar do governo federal. Digamos que se o governo Renan Filho consegue aprovar a previdência complementar no início do ano que vem, digamos que até o final do ano seria o tempo de estruturar essa fundação para que a partir de 2017 ela venha a funcionar. A partir daí é que começa a prevalecer a previdência complementar. Ok, muito obrigado a Marcelo Lourenço de Oliveira, presidente do Alagoas Previdência, pela sua participação nesta edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, o nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral. Tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo. A Catedral, Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com guerreiro e bumba meu boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874.
Voltamos à conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Nosso entrevistado daqui a pouco, Claudionor Araújo, secretário-geral do PSDB de Alagoas. Aguarde só um instante. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Na segurança, o governo do estado reduziu em 20% os crimes violentos. Despencaram também os números de roubos a coletivos e casas. Na educação, 60% das escolas públicas já têm vídeo monitoramento. Em breve serão 100%. É assim que Alagoas vai vencer a crise. Com iniciativa, transparência e muito trabalho. Conversamos a partir de agora, aqui em conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET, com o Claudionor Araújo, que é o secretário-geral do PSDB em Alagoas. Claudionor, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. Bem, o PSDB, através de Teófilo Vilela, né, Teófilo Vilela Filho, governou Alagoas por 8 anos seguidos. Né? E estamos aí perto de completar um ano, o primeiro governo de Renan Filho. Qual a sua avaliação como dirigente do PSDB em relação a esse ano, primeiro ano de gestão Renan Filho? Flávio, bom dia, telespectadores, conjuntura, obrigado pelo espaço. Flávio, não temos como fazer assim, uma avaliação mais profunda, considerando todas as dificuldades por que passa o país, né? O que eu posso lhe dizer é que durante os 8 anos de Teófilo Vilela, como governador, Alagoas se transformou, Alagoas mudou. E para se dar continuidade a um trabalho que foi executado por Teófilo Vilela, realmente tem que botar mola, como se diz na gíria, né? Mas, considerando, repito, as dificuldades porque atravessa o país, é evidente que, mesmo com vontade, com uma boa equipe, é difícil de você realizar coisas que venham, a não ser, por exemplo, na área de segurança, a gente tem que tirar o chapéu, que houve uma melhora considerável, né? Bem, Claudionor, com todas as dificuldades que o país vive em termos econômicos, e os estados e municípios reclamando diariamente sobre a situação econômica e financeira desses entes, né, federativos, Alagoas, as coisas estão em dia. O governo comemora que vai fechar 2015 com mais de R$1 bilhão, né, e está pagando agora o 13º até de forma antecipada. Os salários dos servidores estão em dia, enquanto outros estados estão até parcelando o pagamento de salários. Você acha que isso tem a ver com a gestão Teófilo Vilela? Ou é uma coisa muito específica, muito própria do atual governo? Não, com toda certeza que tem. Posso citar o exemplo do governo Fernando Henrique para o governo Lula. O governo Fernando Henrique deixou tudo arrumado, tudo pronto para desenvolver. E o Lula soube realmente aproveitar, não fez as modificações que ele imaginava fazer e apenas seguiu todo aquele planejamento, todos aqueles programas, tudo que foi preparado para o Brasil crescer mais. Então, a mesma coisa se dá em relação, na minha avaliação, em relação ao governo Renan Filho e Teófilo Vilela. Teófilo Vilela deixou um estado em franco desenvolvimento, com obras importantes como o Canal do Sertão, com mais de 1.000 quilômetros de estradas asfaltadas e recuperadas, mais de 50 mil casas populares, os hospitais recuperados, a HGE e o hospital lá dentro. Enfim, toda essa estrutura
estrutura ficou pronta e, inclusive, deixou recursos na conta para que fossem desenvolvidos os projetos que ele também deixou preparados. Né? Falando agora do ponto de vista político, fala-se muito numa aliança em 2006, principalmente aqui em Maceió, entre o PMDB, do governador Renan Filho, e o PSDB, que é presidido pelo senador, o ex-senador Teotônio Vilela Filho. Existe essa possibilidade? Existe algum entendimento quanto a isso? Não, que eu tenha conhecimento, não. Mas você sabe, Flávio, em política tudo pode acontecer, desde que seja para o interesse comum, né? Não posso negar e nem tampouco posso afirmar, né, que haja essa tratativa entre o prefeito Rui Palmeira e o governador Renan Filho. Mas se vier a acontecer, se for para o bem do Estado, para o bem do município de Maceió, nós iremos fazer sim. Mas nesse momento não há nenhuma conversa, nenhum entendimento nessa direção. Inclusive o PMDB, nós acompanhamos aí, tem feito as suas inserções, digamos assim, no sentido de ter a candidatura própria, né? Mas talvez não por acaso o prefeito Rui Palmeira se licenciou por questões particulares, que a gente sabe. O vice-prefeito também tirou licença e quem está nesse momento como prefeito de Maceió é exatamente alguém do PMDB, o presidente da Câmara, Cauman Freitas. Também não vejo como se isso fosse já um sinal de que haveria essa aliança entre o PMDB e o PSDB de Maceió. Não vejo. É um gesto político, né, do prefeito Rui Palmeira, que tem feito uma grande administração, né, mas não no sentido de dizer, bom, ele vai assumir aqui por 11 dias e depois vai ser substituído o nosso vice atual, que é o Marcelo Palmeira. Eu não vejo por esse caminho. É para um gesto político de grandeza dele para prestigiar o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, né, através do seu presidente, que tem tido um bom desempenho político e na própria Câmara de Vereadores. Então, esse é um gesto que é absolutamente compreensível, né? Em relação a 2018, quais são as chances de uma aliança PMDB-PSDB? Eu digo isso porque o que muito se fala, né, nos bastidores políticos é de que Teotônio Vilela Filho e Renan Calheiros irão reeditar em 2018 a dobradinha que fizeram por muitos anos na disputa ao Senado, já que vão estar em disputa 2 vagas. Na verdade, a amizade pessoal de Teotônio Vilela com Renan Calheiros, pai, né, o presidente do Senado, e essa permanece, né? Eles são 2 políticos de expressão. Hoje, o Renan Calheiros de Alagoas é a maior expressão política, né? E Teotônio Vilela foi governador durante 8 anos, além de ter sido 20 anos como senador. E em muitas campanhas eles estiveram juntos, aliados, né? Então, por conta dessa vinculação, dessa amizade que permanece, há esse tipo de especulação, digamos assim, né? Mas não há nada, absolutamente nada, que possa se confirmar isso. Agora, no meu entendimento, há às vezes uma aliança tácita, né? Muitos eleitores do TEL são eleitores do Renan e vice-versa. Muitas vezes você pode chegar, como já aconteceu, e dizer assim, olha, o meu candidato é fulano. O Renan dizer, e não é o TEL. Ele diz, senhor, me desculpe, no senhor eu voto, mas eu vou votar no TEL. Então, há esse tipo de... Isso na disputa de 2 vagas. De 2 vagas, que será em 2018, né? Dessa forma, né? Serão 2 vagas e um dos nomes, claro, que nós estamos preparando para retornar ao Senado é da pré-candidatura de Teotônio Vilela Filho, né? Fala em Teotônio Vilela Filho, Claudio, mata uma curiosidade minha e de muita gente. Por que o ex-governador, ex-senador, está tão calado? Não está dando palpite em nada. A política efervescendo aqui no Brasil, Alagoas também algumas vezes, e Teotônio Vilela calado, não se manifesta. Veja, não fez nenhum ano ainda da saída do governo dele, depois de 8 anos. Então, ele teve que se dedicar mais à família, a outras articulações, como, por exemplo, o próprio partido no Estado, né? E mais, até, digamos assim, um respeito à nova administração que entrou, né? Não cabe a Teotônio Vilela, embora tenha, de certa forma, recebido algumas críticas, não muito pesadas, mas algumas críticas, mas não era o momento ainda dele chegar para aí se pronunciar, dizer que estava bom, que estava ruim. É a população que vai julgar. São os eleitores, aqueles que votarem em Renan Filho, e o restante da população é que vai julgar o trabalho feito pelo governador Renan Filho, né?
Mas o ex-governador e senador, inclusive como ex-presidente nacional do PSDB, muita gente acha que já seria oportunidade ele estar se manifestando. E vai sim. A partir de janeiro, ele naturalmente vai começar internamente pelo partido e começar a se manifestar publicamente acerca dessa situação que ele absolutamente é contra, como é o partido todo, contra essa situação de escandalosa que está atravessando o país, né? Um verdadeiro caos. Não existe administração, não existe entendimento político, não existe... Enfim, é um caos generalizado. Então, isso o nosso partido é contra e Theo Vilela também. A partir de janeiro haverá um outro momento, né? Bom, vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco a conversar com o secretário-geral do PSDB em Alagoas, Claudionor Araújo, aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral, uma lagoa que traz sustento para sua gente. Tapioca quentinha de 1000 sabores. Aliás, sabores aqui não faltam. É sururu, quebra-queixo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Gente de Cruz das Almas, Bebedouro, Fernão Velho, gente de todos os bairros, gente de Maceió. A cidade completa 200 anos, cheia de histórias para contar. E tudo que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos ainda mais dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Estamos de volta com Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nosso entrevistado, Claudionor Araújo, secretário-geral do PSDB em Alagoas. Claudionor, aqui em Maceió me parece consolidada uma pré-candidatura do prefeito Rui Palmeira à reeleição no próximo ano, agora em 2016. Até porque ele está com excelentes índices de aceitação, segundo as pesquisas que têm sido divulgadas. Tanto ele como pré-candidato, tanto ele como gestor. A sua administração está muito bem avaliada. Arapiraca, o segundo colégio eleitoral do Estado, o segundo município, segunda cidade em importância do Estado. Fala-se muito que o PSDB tem o nome do ex-deputado Rogério Teófilo como candidato a prefeito, mas não se sente ainda muita firmeza em relação a isso. Qual é realmente a posição do PSDB em Arapiraca?
Flávio, você tem toda a razão quando diz que aqui em Maceió a administração do Rio Palmeiras está indo muito bem. Muito bem, do ponto de vista político, são as pesquisas que e as pesquisas apontam. Você também corrobora. Mas, enfim, além da gestão, está sendo uma bela gestão, beneficiando sobretudo a periferia, sem esquecer naturalmente das outras áreas, ele está dando um banho na administração. E politicamente ele tem se movimentado muito bem, tem levado para a sua base de apoio político diversos partidos, entre eles, você viu recentemente o DEM, com o secretário José Tomás Nunu na saúde. Em relação a Arapiraca, é o seguinte, lá nós temos uma série de outros candidatos, pelo menos 3 nomes que são candidatos de oposição. Nós somos de oposição. Rogério Teófilo, que é o presidente do partido lá em Arapiraca, é exatamente o nome do PSDB, o pré-candidato do PSDB, para ser colocado à mesa de negociação com os demais partidos, porque cada partido tem o seu interesse. O PSB, por exemplo, tem um nome. Então, nós estamos discutindo isso. Isso está a critério, está sendo levado adiante pelo nosso candidato, pelo nosso pré-candidato, o Rogério Teófilo. É uma determinação da Executiva Estadual, presidida por Teotônio Vilela Filho, para que Rogério possa efetivamente encaminhar essa discussão e chegar ao entendimento. O que nós não podemos é perder a eleição em Arapiraca, basta. São 20 anos de um mesmo grupo. Isso não é a capitania hereditária Arapiraca, né? Portanto, o PSDB está firme na oposição junto com o Rogério e o Rogério junto com os outros nomes, para que se faça essa aliança para vencer a eleição em Arapiraca, que, aliás, estivemos bem perto, batemos na trave, né? Por pouco a gente não ganha a eleição na eleição passada, né? Pelo que você está colocando, a candidatura do Rogério não é uma candidatura determinada, não é definitiva. É uma pré-candidatura. Sim, é uma pré-candidatura, como ninguém pode ainda dizer que é candidato. Estaria infringindo a lei eleitoral, né? E agora, principalmente, tem um tempo mais curto. A convenção não vai ser mais em junho, vai ser em julho, né? Enfim, mas é o pré-candidato do partido, com toda a determinação. Se houver o entendimento na oposição, nós estaremos juntos para ganhar e fortalecer cada vez mais a nossa cidade de Arapiraca, que precisa de um novo momento, de uma nova conjuntura, de um novo espaço. Mesmo sai de um, entra o outro, aí faz o revezamento, acabar com isso, né? Claudio, como é que está a estrutura do PSDB hoje em Alagoas? Tem aqui em Maceió o prefeito Rui Palmeira, tem o deputado mais votado de Alagoas, que foi Rodrigo Cunha, verdade, que é de Arapiraca. No mais, qual é a situação do partido em termos de nomes, de expressão que estão comandados? Nós temos 22 municípios com prefeitos, são 22 prefeituras do partido, né? Aqui em Maceió, na Assembleia Legislativa, nós temos 4 deputados, entre eles, como você falou, Rodrigo Cunha, que é uma revelação, foi o deputado estadual mais votado do estado e de Maceió. Temos o deputado federal Pedro Vilela, que foi o segundo mais votado do estado, ou seja, temos uma estrutura política excepcional. São 92 vereadores, né? 10 vice-prefeitos, ou seja, é uma estrutura importante. Jorge Dantas, Manuel Tenório, Jarbinhas, aqui da cidade de Messias, né? Enfim, e diversos outros municípios, são 22 municípios. Então, é a estrutura do partido e que está presente em todos os 102 municípios, agora presidido por Teotônio Vilela, que tem dado um apoio muito grande para que a gente faça a renovação em cada município, né? E estamos chegando aos 102 municípios já devidamente regularizados. A nossa presença existe. Há alguns municípios ainda, 3 ou 4, que ainda estão, Campo Grande é um deles, né? Posso citar, que está faltando a sua regularização, mas estamos presentes com eleitores, com uma diretoria que recentemente venceu, mas estamos chegando lá até o final do ano com todos os municípios com o partido regularizado. Bom, vamos agora para o plano nacional. Muita gente reclamando da postura do PSDB. O PSDB não está sabendo ser oposição, Claudio. O que é que você me diz a respeito disso? Isso em nível nacional.
Não, olha, Flávio, eu acho que a oposição não pode ser histerismo, né? Tem que ser oposição que marque a sua presença, que discuta os problemas do país, que mostre os defeitos e as irregularidades que o governo que está no poder está cometendo. Tem que se fazer uma oposição séria, não é uma oposição contra o Brasil. Então, o PSDB tem sido agido desta forma. Agora, naturalmente que em toda agremiação, sempre existe divergências, mas isso é próprio da democracia. Mas agora o PSDB unificou todo o discurso, fez uma reunião recentemente, da qual participou o presidente estadual, o nosso ex-governador Teotônio Vilela Filho, e com a presença da maior liderança do partido, que é Fernando Henrique Cardoso, do próprio presidente Aécio Neves, José Serra, Alckmin, o governador de São Paulo, e o discurso foi, digamos assim, um só. O discurso foi um só: apoiar o impeachment. O Brasil não aguenta mais esse desmantelo que está aí, né? Essa história de dizer que é golpe coisa nenhuma. Impeachment está previsto na Constituição e é através desse instrumento que nós vamos mudar esse país, tirar esse partido que está aí acabando, como você viu, acabou com a Petrobras, escândalo sobre cima de escândalo. Enfim, é dessa forma que nós estamos fazendo a oposição. Agora todo mundo unido no mesmo discurso. Bom, a união sempre é uma palavra muito citada, união é uma palavra sempre citada nos discursos do PSDB, mas na prática a gente não vê isso. Depois de Fernando Henrique Cardoso, nas eleições presidenciais que sucederam aquela última que ele disputou, o PSDB sempre entrou dividido. Principalmente Serra e Alckmin, que têm a base eleitoral em São Paulo, não tolera o outro. Na verdade, quem acompanha um pouquinho mais de perto sabe disso. E depois surgiu o nome de Aécio Neves, aí são 3. Ao invés de 2 brigarem, são 3 brigando. Essa briga interna não prejudica o PSDB? De certa forma, prejudicou, sim. Não podemos negar. Mas hoje, eu quero repetir, Flávio, nós estamos com um discurso alinhado, nós estamos com as posições convergentes, né? Temos a responsabilidade pelo país, temos a responsabilidade de mudar esse quadro. E só pode ser mudado com um discurso único, com um objetivo comum, né? Que não é o objetivo do PSDB nem das suas lideranças, é o objetivo do povo brasileiro, que está cansado. Não existe mais a possibilidade de se manter um governo do jeito que está aí. Então, é acabar de vez, não tem mais luz no fundo do poço, não é possível. Bom, apesar das pesquisas indicarem uma satisfação muito grande com o governo da presidente Dilma Rousseff, muita gente defendendo também, a grande maioria defendendo o impeachment da presidente, mas grupos de oposição fizeram nesse domingo manifestações no Brasil inteiro e foram manifestações bem menores em termos de adesão de pessoas do que as anteriores. Como é que você explica isso? Não, isso, Flávio, foram várias manifestações ao longo do ano. Essa foi a quinta. É a quinta. Então, você veja, no final do ano, já quase no espírito do Natal, aqui em Maceió, por exemplo, um calor abrasador, né? Para o horário da manifestação. Enfim, mas tudo isso não significa dizer que o povo está satisfeito com nada, de jeito nenhum. Mas se o clima é de Natal, também o clima é de impeachment. De impeachment, isso é verdade. Foi autorizado pela Câmara o impeachment. Eu posso analisar da seguinte forma: acho que o povo, achando que, verificando que o impeachment já está andando, imagina que isso possa ser realmente já o começo do fim. E não é dessa forma. Eu também não vejo por aí. Agora, tivemos muito pouco tempo para fazer uma mobilização, não só aqui, no Brasil todo. E essa apenas foi um esquentamento que fizemos. Em janeiro, nós teremos nova mobilização e aí sim vamos ter mais tempo para mobilizar, para mostrar à população que é importante o engajamento. Se não houver o povo na rua, é difícil de a gente convencer. Por exemplo, você vê, aqui em Alagoas, nós temos 8 deputados federais que vão votar. Somente o deputado Pedro Vilela é que declarou publicamente que vota a favor do impeachment, para tirar esse governo, né? Então, é o povo na rua que vai dar esse calor. Ok, nosso muito obrigado a Claudionor Araújo, secretário-geral do PSDB em Alagoas, pela sua participação nesta edição de Conjuntura. Muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar.